Setembro 11. Isaías 8, verso 1 a 9, verso 21. Então o Senhor me disse: faça uma grande placa e escreva de modo bem claro o seguinte nome: Maher-Shalal-Hash-Baz. Pedi ao sacerdote Urias e a Zacarias, filho de Geberequias, 2 homens conhecidos por sua honestidade, que fossem testemunhas do que fiz. Então deitei-me com minha esposa, e ela ficou grávida e deu à luz um filho. E o Senhor disse: dê-lhe o nome de Maher-Shalal-Hash-Baz, pois, antes que esse menino tinha idade suficiente para dizer papai ou mamãe, o rei da Assíria levará embora os bens de Damasco e as riquezas de Samaria. Mais uma vez, o Senhor falou comigo e disse: meu cuidado pelo povo de Judá é como as águas de Siloé, que fluem suavemente. Contudo, eles me rejeitaram e agora se alegram com o que acontecerá aos reis Rezim e Peca. Portanto, o Senhor fará vir sobre eles uma grande inundação do rio Eufrates, o rei da Assíria, com toda a sua glória. A inundação fará transbordar todos os seus canais e cobrirá Judá até o pescoço. Abrirá as asas e submergirá sua terra de um extremo ao outro. Ó Emanuel! Reúnam-se nações e fiquem aterrorizadas. Prestem atenção, todas as terras distantes. Preparem-se para a batalha, mas serão destruídas. Sim, preparem-se para a batalha, mas serão destruídas. Convoquem conselhos de guerra, mas de nada adiantará. Desenvolvam estratégias, mas não terão sucesso, pois Deus está conosco. O Senhor me advertiu firmemente de que não pensasse com todos os outros. Disse ele: não chame tudo de conspiração, como eles fazem. Não viva com medo do que eles temem. Considere o Senhor dos Exércitos Santo em sua vida. É a Ele que você deve temer. Ele é quem deve fazê-lo estremecer. Ele o manterá seguro, mas, para Israel e Judá, ele será a pedra de tropeço, rocha que o faz cair. Para o povo de Jerusalém, será armadilha e laço. Muitos tropeçarão e cairão, e nunca mais se levantarão. Serão presos no laço e capturados. Preserve os ensinamentos de Deus. Confie a lei àqueles que me seguem. Esperarei pelo Senhor, que se afastou dos descendentes de Jacó. Porém nele minha esperança. Eu e os filhos que o Senhor me deu serviremos de sinal e advertência para Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Talvez alguém lhes diga: vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos. Com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação de mortos? Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Andam sem rumo, cansados e famintos. E por causa da fome, amaldiçoam seu rei e seu Deus. Olharão para o céu, depois olharão para a terra, mas para onde voltarem os olhos só haverá problemas, angústia e sombrio desespero. Serão lançados nas trevas. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galiléia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos. Pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes, manchados de sangue das batalhas, serão queimados, servirão de lenha para o fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre.
O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. O Senhor se pronunciou contra Jacó, seu julgamento caiu sobre Israel. Os habitantes de Israel e de Samaria, que falaram com tanto orgulho e arrogância, logo ficarão sabendo. Disseram: no lugar dos tijolos quebrados de nossas ruínas, colocaremos pedras trabalhadas, e no lugar das figueiras bravas, derrubadas, plantaremos cedros. O Senhor, porém, trará os inimigos de Rezim contra Israel e instigará seus adversários. Os sírios do leste e os filisteus do oeste mostrarão suas presas e devorarão Israel. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará, sua mão ainda está levantada para castigar. Pois mesmo depois do castigo, o povo não se arrependerá, não buscará o Senhor dos Exércitos. Portanto, em um só dia, o Senhor destruirá a cabeça e a cauda, o ramo da palmeira e o junco. Os líderes de Israel são a cabeça, os profetas mentirosos são a cauda, pois esses líderes enganaram o povo e o conduziram pelo caminho da destruição. Por isso o Senhor não se agrada dos jovens, nem mostra compaixão pelas viúvas e pelos órfãos, pois todos são hipócritas perversos, todos falam tolices. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará, sua mão ainda está levantada para castigar. Essa maldade é como incêndio num matagal, consome não apenas os espinhos e o mato, mas também queima os bosques e faz subir nuvens de fumaça. A terra ficará ressecada por causa da fúria do Senhor dos Exércitos. O povo servirá de lenha para o fogo, e ninguém poupará sequer seu irmão. Atacarão o vizinho à direita, mas continuarão com fome. Devorarão o vinho à esquerda, mas não se saciarão. Por fim, comerão os próprios filhos. Manassés se alimentará de Efraim. Efraim se alimentará de Manassés. Ambos devorarão Judá. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar. 2 Coríntios 12, versos 1 a 10. É necessário prosseguir com meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem, eu teria razão de me orgulhar, mas não farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois, quando sou fraco, então é que sou forte. Salmo 55, versos 1 a 23. Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com um instrumento de cordas. Ouve minha oração, ó Deus, não ignores meu clamor por socorro. Ouve-me e responde-me, pois estou sobrecarregado e confuso. Meus inimigos gritam contra mim e fazem ameaças perversas. Sobre mim trazem desgraças e me perseguem furiosamente. Dentro do peito, meu coração acelera. O terror da morte se apodera de mim. Sou tomado de medo e pânico e não consigo parar de tremer. Quem dera eu tivesse asas como a pomba. Voaria para longe e encontraria descanso. Sim, fugiria para bem longe, para o sossego do deserto. Sim, eu me apressaria em escapar para um lugar distante do vendaval e da tempestade. Confunde-os, Senhor, e frustra seus planos, pois vejo violência e conflito na cidade.
Dia e noite os muros são guardados de invasores, mas a perversidade e a maldade estão do lado de dentro. Tudo está desmoronando. Ameaça e engano correm soltos pelas ruas. Não é meu inimigo que me insulta. Se fosse, eu poderia suportar. Não são meus adversários que se levantam contra mim. Deles, eu poderia me esconder. Antes, é você, meu igual, meu companheiro e amigo chegado. Como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. Que a morte apanhe meus inimigos de surpresa, que desçam vivos à sepultura, pois a maldade mora dentro deles. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me livrará. Pela manhã ao meio-dia e à noite, clamo angustiado, e Ele ouve a minha voz. Ele me resgata e me mantém a salvo na batalha, embora muitos ainda estejam contra mim. Deus, que governa desde a eternidade, me ouvirá e lhes dará o que merecem. Pois meus inimigos não querem mudar sua conduta, eles não temem a Deus. Quanto a meu companheiro, ele traiu seus amigos e não cumpriu suas promessas. Sua fala é macia como manteiga, mas em seu coração há guerra. Suas palavras são suaves como azeite, mas na verdade são punhais. Entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Tu, porém, ó Deus, lançarás os perversos no abismo de destruição. Assassinos e mentirosos morrerão ainda jovens, mas eu sempre confiarei em ti. Provérbios 23, versos 4 e 5. Não se desgaste tentando ficar rico. Tenha discernimento para saber quando parar. Num piscar de olhos, a riqueza desaparecerá. Criará asas e voará para longe, como uma águia.